Muito bem, Sara, obrigada, viu? Agora, tem 2 perguntas, eu vou fazer, elas são de pessoas diferentes, mas o assunto é bem parecidinho, então a gente vai juntar para poupar um pouquinho, para otimizar o nosso tempo, é melhor. Vamos lá. A primeira vem do Renan Fossati. Bom dia. Existe risco da criatividade ficar nivelada ou se tornar homogênea com o uso massivo de IA? Como evitar isso? E a segunda vem do Tiago Correia Monteiro, que fala: o uso excessivo da inteligência artificial pode atrofiar a criatividade humana? Em absoluto, não tem nem o que pensar de talvez, com toda certeza absoluta. Por quê, meus queridos? Primeiro, eu mencionei uma sequência de estudos que tem sido feito em criatividade. Me procura no Instagram ou no LinkedIn, eu encaminho para vocês esses artigos, tá? Artigo bom, coisa boa de se ler. O estudo científico da criatividade vem provando, tá, década após década, que nós temos sim uma queda de potência criativa. Esses estudos utilizam principalmente um mecanismo de avaliação da criatividade daquele que é considerado o pai da ciência da criatividade, que foi o psicólogo Paul Torrance. Nesse teste, avalia-se justamente a capacidade das pessoas em expressar diferentes pontos de vista, diferentes resultados criativos. E, como eu falei, aproximadamente 280 mil pessoas em estudos longitudinais nas últimas 4 décadas indicam que sim, nós estamos perdendo potência criativa. E isso se deve, de modo muito geral, a essa aceleração que eu mencionei, a essa desconexão com o contemplar, com a lentidão, inclusive, né? Hoje em dia está todo mundo ouvindo áudio no WhatsApp em 2.0 e acha isso normal, acha isso legal. Não, não é. Isso é sinal de uma sociedade adoecida. Meu Deus, Rodrigo, que dor. Eu queria que você motivasse a gente. Eu estou tentando. Mas para a gente reconhecer a esperança de fazer melhor e diferente, a gente precisa primeiro problematizar. Do outro lado, para responder a segunda pergunta, a gente precisa compreender o seguinte: criatividade também é um processo de ordem cognitiva. Se eu tenho um processo de ordem cognitiva flertando com aquilo que é a criatividade, eu trago para o jogo a questão das memórias. Um processo cognitivo de aprendizagem do novo, criatividade, portanto, ele demanda que a gente forme memórias, literalmente formar memórias. Em um primeiro momento, eu tenho a memória sensorial, que é essa memória que a gente está utilizando para prestar atenção no que eu estou falando, nas cores do ambiente, na temperatura, ou seja, uma memória que filtra todos os estímulos que eu tenho, correto? Num segundo momento, eu tenho a memória de curto prazo, que é aquilo que eu trago para a consciência, essa que eu estou usando para falar com você. Num terceiro momento, eu tenho a memória de longo prazo. Atenção agora, que é aquela relacionada a algo que me marcou profundamente na vida. E essa não é consciente, ela fica no inconsciente. Mas quando eu preciso, eu evoco essa memória. Povo querido, uma das bases neurocientíficas da criatividade é justamente a memória. Ponto. Quando eu excessivamente terceirizo a minha cognição, inteligência artificial tal, preciso de uma sugestão para isso, e tal, preciso disso, e tal, faz isso para mim, e tal, faz aquilo para mim. Quanto da minha cognição eu literalmente estou exercitando? Vamos falar de química, de física, de biologia mesmo. Quanto dessa massa, desse músculo está sendo exercitado? Quase nada. Logo, atrofia. Eu brinquei na palestra que quem usa, e essa é para você que usa, hein? Excessivamente. Quem usa excessivamente essa tecnologia, está sim atrofiando a sua cachola. É exatamente como alguém que coloca um holograma dentro da academia e espera que seu bíceps cresça. Não vai rolar. Maravilhoso. Não vai rolar, não vai rolar. Não vai. Ó, conforme previsto, Rodrigo, tá bombando o nosso chat. Bora, temos Pessoal tempo. comentando, pessoal curtindo demais, então eu estou repassando aqui que o chat está te elogiando demais. Mas vamos lá para a segunda pergunta, que temos várias aqui a fazer. Essa é muito boa. Todas são, mas essa aqui, ó. Matheus Queiroz Favacho Maia. Rodrigo, se um gênio criativo do passado tivesse IA, ele seria ainda mais genial ou ele seria comum? Que boa pergunta. É aquela pergunta que a gente precisa começar a reflexão com uma outra pergunta, né? De que gênio a gente está falando? Ou então, esse gênio nasceu aonde? Ou ainda, esse gênio tem qual família, qual estímulo? Ou ainda, esse gênio tem quais condições socioeconômicas? Essas são perguntas complementares para dar uma resposta mais crível para a situação. Mas pensando um pouco de forma abstrata e imaginativa, eu diria o seguinte:
Se esse gênio foi estimulado cognitivamente, de maneira analógica, se esse gênio foi estimulado com vida, para que ele reagisse ao mundo e criasse suas interpretações de mundo, e então com maturidade criativa, maturidade na sua personalidade, de saber o que é bom, o que é ruim, ele faria uso da IA com inteligência. Ele não faria uso da IA para terceirizar o seu processo criativo. Porque, novamente, criatividade demanda substrato biológico. Vocês gravaram isso? Criatividade demanda substrato biológico. Criatividade é orgânico, não é artificial. Geração de ideias pode ser artificial. Então, esse gênio, talvez, em um bloqueio criativo, como eu faço, longe de eu ser um gênio, tá? Só estou falando que às vezes eu faço isso também. Pô, às vezes empaca ali, a geração de ideias empaca. Aí vai lá, a situação é tal, que ideias você traz? Aí você olha para aquilo, isso é bom, isso é ruim, eu tenho filtro. Vou resumir. Se esse gênio conseguiu alcançar um status de curador, aí sim a inteligência auxiliar vai ajudá-lo numa dinâmica de curadoria. Isso é bom, isso é ruim, isso é interessante. Mas, meus queridos, para que nós possamos criar essa noção de julgamento do que é bom, do que é ruim, do que é válido, do que não é, o que eu preciso? Repertório, vivência, vida, experiência. E me desculpem os mais entusiastas, eu não vou adquirir experiência de vida passando mais da metade da minha vida dentro de uma tela, porque a vida não acontece aqui. Isso aqui tem que me auxiliar e não me substituir. Muito bem. Chegou um comentário aqui, pessoal falando, ótima live, bom dia, realmente incrível, sensacional. Aí, a Eliane de Lara Senem falou assim, Rodrigo, eu estava afastada do trabalho vários anos. E hoje eu tive certeza com essa palestra que eu ainda posso dar frutos com minha sementinha na empresa. Olha que bonito! Lindo, parabéns! Arrasou, Eliane, que bom que você está aqui com a gente. Vamos para mais uma pergunta, e essa aqui é do Everton Gregório de Azevedo Genésio. Primeiro, a introdução. A psicanálise winnicottiana afirma que a criatividade, o gesto espontâneo e a diversidade cultural são frutos de um ambiente suficientemente bom. A minha pergunta é a seguinte: como desenvolver a criatividade se desde criança somos moldados aos padrões pré-estabelecidos pela sociedade? Belíssima pergunta, não? Vamos lá. Quando a gente fala dessa perda de potência criativa e estuda sobre isso, a gente compreende que o primeiro fenômeno que adoece a nossa criatividade tem justamente relação com o sistema educacional. Então, crianças, adolescentes, nós, quando crianças e adolescentes, se a gente for exposto a um sistema educacional mecânico, um sistema educacional que me fez decorar muito mais do que refletir e sentir, inevitavelmente ocorreu perda de potência criativa. Pessoal, e a pessoa que fez a pergunta, perdão, esqueci o nome, qual é o nome dela? Só para eu falar com ela diretamente. Eliane. Eliane. Não, perdão, Eliane não. Eliane foi do comentário, eu estava relendo o Everton. O Everton Gregório de Azevedo Genésio. Legal, o Everton Genésio. Eu sugiro para você que você leia o livro de um dos grandes especialistas desse assunto, que se chama Ken Robinson. Esse livro se chama Escolas Criativas. E nesse livro ele aborda essa perda da potência criativa no ambiente escolar. Quando a gente fala desse sistema educacional, a gente está falando como um todo, tá? Em vários lugares do mundo, aquele sistema educacional que molda, aquele sistema educacional que nos informa, não é? Então, muitas pessoas diferentes sendo tratadas como iguais. Isso resume o fenômeno dessa perda criativa. Agora, como resgatar essa potência criativa? Meus queridos e queridas, muito longe de ser um guru, né, que ao final dessa live vai falar, arrasta para cima e compra o meu curso, que eu vou te mostrar a fórmula do sucesso, porque isso não existe. Mas a gente pode sim refletir sobre algumas coisas. Primeiro, a criatividade nasce do sentir. Estou repetindo isso para você não esquecer. Se ela nasce do sentir, para que eu resgate potência criativa, eu preciso do quê? Sentir. Para sentir, eu preciso do quê? De experiências. E aí, Wesley, todo mundo, muitas vezes, experiências contraditórias às minhas crenças, ou ainda experiências com coisas que eu
Desconheço. Porque é muito fácil e cômodo eu também entrar numa atrofia criativa se eu realmente faço e mantenho sempre os mesmos hábitos, costumes e rotinas. Vou sempre no mesmo lugar, me divirto sempre da mesma maneira, como sempre as mesmas coisas. Sabe aquele básico do básico? Logo, poxa vida, eu nunca assisti uma peça de teatro. A arte nos ensina tanto, mas tanto, tanto. Bora assistir uma peça de teatro? Nunca assisti um concerto sinfônico, nunca fui num show de punk. Bora lá no bar punk lá da rua tal, que a gente nunca foi porque achou meio zoado. Bora. Se exponha a experiências novas. Se exponha a experiências diferentes. Uma coisa que eu acho fundamental no mundo de hoje, converse com pessoas que pensam diferente de você. Debata de maneira saudável e respeitável assuntos polêmicos, mas de maneira educada, respeitável, porque tudo isso nos provoca em sentimentos, nos provoca em anseios. Resumo da história: para a gente escapar dessa atrofia criativa, a gente precisa se expor ao novo. Concordo plenamente com você. Vamos para Que o bom. novo, né? É bom, o novo traz novas perspectivas, traz novas Sim, pessoas. Às vezes a gente fica sempre ali na mesma coisa e tem um mundo esperando a gente para ser vivido. exato. Vamos para a quarta pergunta, que vem da Juliana Cristina Candeia de Lemos. Rodrigo, como a IA pode ajudar pessoas analíticas a exercitar a criatividade focada em solução de problemas? Como que a gente faz? Que interessante. Veja, Juliana, a IA também tem em sua natureza a questão analítica. A IA, essencialmente, é uma tecnologia analítica, algorítmica, com previsibilidade, correto? Eu vejo que a IA pode ajudar pessoas com perfil mais analítico na geração de ideias, ok? Então eu preciso gerar algumas possibilidades de ideias sobre determinada situação. E aí a IA pode gerar algumas possibilidades, mas nunca, Juliana e todo mundo, nunca tire o teu filtro de julgar aquilo que veio. Eu tenho visto muitas pessoas caindo numa falácia por um viés cognitivo de autoridade que mais ou menos conclui o seguinte: se essas IAs foram desenvolvidas por empresas tão robustas, com bilhões de dólares investidos, com certeza elas sabem o que elas estão fazendo. Porque é muito difícil imaginar o contrário disso, né? E aí, muitas pessoas simplesmente coletam as respostas que dali vêm e não questionam. Pessoal, não falei, mas vou comentar rapidão que eu tenho tempo. Eu defendi minha tese de doutorado no passado, e a minha tese na universidade que eu fiz, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a minha tese foi a primeira tese que usou IA. Então eu usei IA, tá? Eu não tô demonizando a coisa, não. Eu usei IA numa parte da metodologia como ferramenta de análise de similaridade semântica. Enfim, depois pode procurar minha tese lá, você vai entender o que eu fiz. Mas o que eu quero dizer? Eu usei como uma ferramenta auxiliar. E absolutamente tudo que ela trazia naquela etapa metodológica, por eu já ter estudado 3 anos e meio o assunto, eu sabia se estava adequado ou não. Então a gente tem que colocar o nosso julgamento, o nosso crivo ali. Mas vamos lá, Juliana, eu vejo que a IA pode ajudar tão somente, mas isso já é legal, na geração de ideias para ajudar num possível desbloqueio. Agora, a criatividade, essa coisa orgânica, não é porque você é uma pessoa mais analítica que você não a tem. A ciência já provou, inclusive, que introvertidos e pessoas analíticas são mega criativas. Porque, embora o comportamento não seja expansivo, como esse aqui, a mente é magicamente criativa. E a gente gosta disso, a gente gosta dessa mágica que o nosso cérebro pode fazer, né? Ele pode levar a Sim. gente para lugares tão incríveis. Eu tô triste porque a nossa última pergunta, não que tenha sido a última pergunta enviada, porque olha, a gente recebeu muitas perguntas, mas o nosso tempo está acabando, então eu vou para a última, tá? Vamos lá. Caroline Rodrigues da Silva. Me identifiquei muito com a questão de olhar para o histórico, porque sempre temos casos para fomentar a criatividade. Rodrigo, como incentivar a fazer isso e ganhar importância nas empresas? Desculpa, como incentivar a fazer isso ganhar importância nas empresas? Quer que eu repita tudo? Eu dei uma embananada, eu vou repetir. Tá. Vamos lá. Ela se identificou muito com a questão de olhar para o histórico, porque temos casos para fomentar a criatividade. Como incentivar a fazer isso ganhar importância nas empresas? Agora sim. Muito bem.
Primeira coisa é as empresas vivem de inovação e da entrega dos resultados alinhados à estratégia. Ponto. Povo querido, não sobrou mais nada para as empresas na era atual a não ser inovação. Essa busca frequente, recorrente por inovar, por fazer coisas diferentes e entregar para o mercado novidades. A competitividade está diretamente atrelada à inovação. Meus queridos e queridas, qual é a raiz da inovação? A criatividade. A liderança, os gestores, as gestoras que não entendem a criatividade organizacional como substrato da tão almejada inovação, vai dançar. Dançar pro lado ruim, né? Porque dançar é bom. Então, assim, vai se ferrar. Vamos falar português bem claro. A gente precisa compreender a inovação como dependente total da criatividade. Por isso que eu tenho dito o seguinte: a grande questão das empresas, a grande questão da inovação, aliás, a grande questão da inovação não é tornar as empresas mais competitivas. A grande questão da inovação dentro das empresas é tornar as pessoas mais criativas. E é aí que a maioria das empresas erra em sua estratégia, quando foca na inovação e não na criatividade. Inovação é finalístico e consequência. Rodrigo, obrigada. Gente, tanta gente mandou, a gente não conseguiu ler, mas Diogo, Catarina, Anderson, a Eliana, Mara, centenas de pessoas. Obrigada pelas mensagens de vocês. A gente não conseguiu porque o tempo está acabando e eu quero pedir as considerações finais, Rodrigo, para você se despedir e agradecer a nossa audiência, que foi incrível hoje. Que legal. Pessoal, muito grato pelo tempo dedicado. Eu costumo falar que tempo é vida, então procurei dedicar, junto com a Sara e a equipe que está aqui no estúdio, uma hora e meia da nossa vida para vocês. Vocês dedicaram uma hora e meia para estar aqui. Esse tempo não volta, já é passado, não é mesmo? Espero, como educador no campo da educação corporativa, que vocês tenham sido provocadas a ao menos sentir alguma coisinha durante essa fala. Enquanto educador, eu tenho a nobre missão de provocar o desenvolvimento de pessoas. Então, uma live como essa tem que extrapolar o monólogo. Espero que você tenha entendido a dinâmica, gostado, aproveitado e, como conselho final, use inteligência artificial, mas use muito mais a outra IA, que para mim é muito mais importante, que é a inteligência analógica. Beijo no coração de todos e todas, fiquem bem, até uma próxima. Incrível, Rodrigo, obrigada a você, a sua equipe, que foi maravilhosa. Eu espero que essa estreia no Você em Foco e no Você Conectado tenha sido o primeiro de muitos outros encontros, viu? Obrigada, um prazer. Valeu.